Você está na Rádio Luz Radiônica. Ouça agora o programa Epifania do Ocultismo com o professor Maurício Delmanto. Estamos aqui ao vivo, vai até amanhã. Bom, primeiramente, meu nome é Maurício Delmanto, esse aqui é o meu canal. Normalmente eu faço aqueles videozinhos de meia hora, não sei se este vídeo aqui vai ser de meia hora, mas é um vídeo especial aí para esta semana. Afinal de contas, nessa semana eu só coloquei vídeo antigo. Bom, que vídeo que eu subi hoje aí de antigo? Hoje não, essa semana. Foram esses 6 vídeos aqui que eu vou falar a verdade, tá pequeno, hein? Ó, eu vou aumentar aqui o zoom para mostrar para vocês, ó. Foram esses 6 vídeos aqui que eu coloquei essa semana, todos de 2017. Bom, o primeiro vídeo que eu vou falar rapidinho aqui é sobre esse vídeo aqui que eu vou fazer o de 2013, que é o vídeo sobre numerologia cabalística. Se a pessoa tem interesse de aprender um pouquinho de numerologia cabalística, eu recomendo começar por este vídeo aqui, que eu estou analisando o ano de 2017. Eu vou colocar todos depois aqui no canal, vou colocar o de 2018, de 2019, 2020. Não sei se eu fiz 21 e 22, mas farei o do 2023 para a Rádio Luz Radiônica e vou fazer aqui para o canal também. Bom, fora isso, então, o primeiro vídeo que eu coloquei foi esse daqui. Outro vídeo que eu coloquei é o que é Nova Era. O vídeo sobre a Nova Era foi a primeira vez que eu expliquei sobre o que é a Nova Era e quando que ela começaria. Para mim, a Nova Era começa em 2150, mas já temos aqui alguns reflexos. Opa. Terceiro vídeo que eu coloquei. Melhor, esse foi o terceiro vídeo, que é a Nova Era. O segundo vídeo foi sobre Saturno, né, os 35 anos de Saturno. Eu vou falar hoje sobre esse vídeo. O vídeo número 4 foi a origem de todos os nossos problemas. Né, esse aqui, origem de todos os nossos problemas. Teve também um outro vídeo, deixa eu ver o que mais. O vídeo número 5 é a influência dos astros sobre a vida amorosa. Olha, se vocês querem saber um pouco mais sobre a influência da astrologia na vida amorosa, esses 2 vídeos aqui são bons. Este daqui, que é a influência dos astros na vida amorosa, e este outro aqui, que é quais signos que se combinam no amor. E aí o que acontece? Nossa, eu tô meio torto aqui, hein, gente? Deixa eu vir mais para cá. Esses vídeos, esses 6 vídeos que eu subi, na verdade, são podcasts, que é quando eu estava começando ali a criar materiais informativos sobre o esoterismo. Em 2017, eu não sabia muito sobre o YouTube, eu sabia que existia o YouTube, claro, mas eu não sabia como mexer no YouTube, não sabia quase nada. Eu trabalhava numa empresa de madrugada, ficava um bom tempo naquela empresa, então eu não tinha acesso a ficar editando vídeos e tudo mais. Eu comecei a criar podcast, que era o quê? Áudio de 10 a 20 minutos, que eu mandar. A intenção era essa, era fazer vários áudios e mandar pelo WhatsApp. Só que depois eu peguei esses 6 áudios, e transformei em vídeos em 2018. Então, os áudios são de 2017, transformei os vídeos em 2018 e foram lançados no canal Caminho do Peregrino, a versão antiga do canal Caminho do Peregrino. Por que eu resolvi postar esses 6 vídeos aí neste meu canal? Porque eu quero trazer algum material antigo, porque são verdadeiras aulas. E para também falar para vocês que naquela época eu já estava fazendo uma análise do que está acontecendo hoje na humanidade. Então vai ter aquele que é o que nós vamos falar agora, sobre este vídeo aqui. Sobre este vídeo aqui, que foi o segundo que eu subi, que é Saturno nos próximos
35 anos, e em 2017. Bom, qual que é a origem desse estudo? Vou beber um pouquinho de água, gente. Bom, qual que é a origem desse estudo aí de Saturno, nos 35 anos de Saturno? Na época, eu já tinha acabado os meus cursos de astrologia com o Newton Schultz. Eu tive 3 professores de astrologia e um deles era o Newton Schultz. O Schultz eu fiz 2 vezes o curso de astrologia com ele. Eu acho que um foi em 2013 e o segundo foi ali naquele período 2015, 2016. E aí agora, eu fiz 2 vezes o curso do Schultz presencial e eu pretendo comprar agora a versão online, que é uma cópia daquele estudo. E eu assisti a muitas palestras do Schultz. E uma das palestras ali que eu assisti naquela época foi a palestra sobre os ciclos de... Ele não sabia ao certo se era 35 ou 36 anos dos planetas. Bom, o que seria esse ciclo? Nós temos vários tipos de ciclos na nossa vida. Nós temos os ciclos da Era, que são 2.150 anos. Estamos entrando agora na Era de Aquário. Nós temos um ciclo que eu vou falar que são de 7 anos, que é a cada 7 anos o planeta volta. Né, um ano, tem um planeta que fica regendo aquele ano. Então, 2023 vai ser o planeta Lua, que vai estar regendo o ano de 2023. E temos um outro ciclo que é de 35 em 35 anos, que um planeta fica regendo. O problema é que alguns astrólogos acreditam que é de 35 em 35 anos e outros astrólogos acreditam que é de 36 em 36 anos. Eu vou mostrar para vocês as 2 versões e eu vou comprovar que está correta essa ideia. Bom, primeiro nós vamos falar agora sobre... Vamos pegar a versão aqui de 35 anos de Saturno, ou dos planetas. Bom, o que acontece? Esse período primeiro aqui, de 1771... Deixa eu diminuir isso. 1771 a 1806 seria um período regido por Saturno. O segundo período seria de 1806 até 1841, regido por Vênus. Depois de 1841 a 1876, Júpiter estaria ali vibrando. Depois de 76 a 1911, Mercúrio. Depois de 1911 a 1946, Marte. De 1946 a 1981, a Lua. Depois de 1981 a 2016, o Sol. E 2016 a 2051, Saturno. Até aí, tudo bem. Só que eu fiz aquele podcast em 2017. E eu estava seguindo aquela ideia que era de 35 em 35 anos que o planeta ficaria regendo a humanidade. Hoje, eu já acredito nesta outra tabelinha aqui, vocês vão entender por quê. De 1771 a 1807, período de Saturno. O que aconteceu ali no período de Saturno? Teve a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse período aí,
porque é importante para nós entendermos o que está acontecendo hoje na humanidade. Ou melhor, eu vou falar sobre a Revolução Francesa depois, e aí eu já emendo com 2023, 2059. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que de 1771 a 1807, período de Saturno, Revolução Francesa. De 1807 a 1843, o planeta que estava vibrando era Vênus, e é quando teve ali um movimento literário, um período forte ali do movimento literário romântico. Que é, né, Vênus é a deusa do amor, é do luxo, da beleza, e teve o período ali romântico, que não é bem um período amoroso. O período romântico ele tem a ver ali com o patriotismo, né, o nacionalismo, né, a característica principal seria o eu, né, a solidão, o movimento gótico. Então, você vai ter escritores como Goethe, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, tudo aí nesse período. Depois vem um período de 1843 a 1879 de Júpiter. Como é que foi Júpiter ali? A expansão imperialista na África. Foi nesse período aí. E vários outros problemas ligados ao poder. Depois de 1879 a 1915, planeta Mercúrio, que é quando é descoberto o celular, começa ali alguma movimentação de comunicação muito forte. Vale lembrar que nesse período final aqui, entre 1911 e 1915, começa também uma renovação das organizações ou das ordens esotéricas no mundo. Teve um grande movimento, um grande boom no final desse período de Mercúrio, na reativação de várias ordens esotéricas e ocultistas no mundo. Vamos só citar algumas aí. Todo o movimento Rosa Cruz começa a se... Assim, de todas as escolas, Rosa Cruzes começam a ter uma renovação, um novo ciclo. A própria Sociedade Teosófica tem uma renovação neste período também. A Umbanda é criada nesse período, o Círculo Esotérico é criado nesse período. São diversas ordens que são criadas ali, naquele finalzinho do período de Mercúrio. A impressão que dá é que toda essa energia do conhecimento e da comunicação tinha que se expandir de alguma forma, e se expandiu dessa forma aí, através dessas organizações. E tinha uma outra função também. Essas organizações elas tinham que vibrar pela paz mundial, pois o próximo período, que era de 1915 a 1951, era o período de Marte. Marte é o deus da guerra, e a gente sabe que neste período teve a Primeira e a Segunda Grande Guerra, né, as grandes guerras mundiais, entre 1915 e 1951. Segundo período que teve, que foi muito forte, foi entre 1951 e 1987, o período da Lua. A Lua, ela representa o quê? Representa as emoções. Além de representar as emoções, representa a mãe e a emoção em si. Esse período ele é muito forte, porque teve o período do movimento hippie, que foi uma resposta à Primeira e Segunda Guerra Mundial e também à Guerra do Vietnã. Movimento hippie. E olha que interessante, de 1987 até 2023, que é quando nós estamos, onde nós estamos agora, o planeta que está regendo é o planeta Sol.
que acontece? Por que eu acabei escolhendo esta tabela de 36 anos do que essa daqui de 35? Porque, segundo essa tabela anterior de 35 anos, o Sol ele acabaria aqui, ó, em 2016. E nós já estaríamos no período de Saturno. Com essa tabelinha nova minha, o período do Sol vai de 1987 até 2023. O Sol ele representa, para quem gosta de estudar astrologia e estuda o signo de Leão, representa o ego, o líder, o rei. Então, esse período de 1987 a 2023 começam o que? As redes sociais. Eu sei que em 87 não tinha rede social, gente, mas você vê que é quando é criado o computador, ele começa a ser algo popular. Ele começa ali nesse período aí de 87, claro que ele já existia, mas em 87, de 87 para frente, ele começa a ser algo doméstico. Ele sai das empresas, aquelas empresas grandes, né, que tinha IBM, que tinha aqueles computadores enormes, e ele começa a virar um computador, ele começa a ser mais caseiro. E a pessoa começa a se individualizar. Então, naquele período, começam a surgir, muito rusticamente, mas começam a surgir os blogs, a comunicação por e-mail, as listas. Hoje a gente tem esses grupos de WhatsApp que chega a informação, antigamente era por e-mail. O cara mandava e-mail para a turma dele ali, né, para a lista de transmissão, entre aspas. Isso foi crescendo, culminou em várias redes sociais, vem Orkut, depois veio o Facebook, então estamos agora no TikTok, no Instagram. E o que é importante ali no Sol? No Sol, você é o centro das atenções. O planeta Sol, ali, esse período, ele torna todos nós, eu que estou aqui, você que está assistindo este vídeo, provavelmente tem um Instagram, você ali é o centro da atenção, é o teu Instagram, são as suas fotos. Você mostra o seu dia a dia. Isso tudo tem a ver com o planeta Sol. As redes sociais e as formas onde cada um começa a ser o centro do seu próprio universo, da sua própria galáxia. São as bolhas, onde aquele Sol ou aquela pessoa é o centro daquela turma toda. E aí vem agora em 2023, se for essa contagem de 36 anos, porque tem duas formas de, né? Quando eu fiz esse estudo, para mim, eu pensava que em 2016 estaríamos retornando ao planeta Saturno. E não estaria errado também, porque em 2016 foi o pós-impeachment da Dilma. Tinha a presidente Dilma, que teve o impeachment dela. Já vínhamos ali de manifestações de passe livre lá de 2013. E depois, em 2014, as manifestações contrárias à esquerda. Em 2015, o impeachment da Dilma. Então, parecia que ia já ter uma ruptura em 2016. Essa era a minha visão. Mas sobrevivemos a 2016, sobrevivemos a 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Estamos indo para 2023 e parece que a ruptura vem agora. Aí a tabelinha seria essa. 2023 a 2059, Saturno. E aí você vai me perguntar o que tem a ver Saturno com isso tudo? Para entender sobre Saturno, nós temos, agora em 2023, nós temos que estudar o que aconteceu entre 1771 a 1807. O que aconteceu? Primeiramente, nós temos que imaginar que isso é um fenômeno mundial.
Eu vou falar sobre a Revolução Francesa, mas você tem que entender que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Aqui nós temos a maior referência à Revolução Francesa, mas no mundo inteiro estava acontecendo isso. Vamos lá, o que aconteceu naquele período, último período de Saturno? Na França, haviam ali os reis e a Igreja Católica, e eles cobravam altos impostos, a população pagava muito imposto, tinha imposto em tudo, era tanto imposto que 80% do salário do francês era em comida. E aí me fala se não está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, não no mundo, no Brasil. 80% do salário do francês era em comida naquela época. E aí eles ficaram revoltados. Foram tendo vários tipos de atritos. Então, imagina, você paga um imposto, você sustenta o rei, você sustenta a igreja, e não tem nada de contrapartida. Você come migalhas. Você paga uma fortuna e recebe migalhas. E aí, naquele período, surge a direita, a esquerda. Ela já existia, a direita, a esquerda e os liberais, eles já estavam ali meio que formatados, mas na Revolução Francesa eles aparecem de vez. Mas já existia ali um movimento. Porque tinha um movimento, só que era ao contrário, a direita e a esquerda ali. Ali a direita protegia o Estado, protegia o rei e a igreja, a esquerda era contra o rei e a igreja, e os liberais na época eram contra os funcionários públicos, sempre existiu isso, porque eles achavam que os funcionários públicos, as pessoas que trabalhavam para os reis ou para a igreja, ou toda aquela burocracia que existia ali, eles eram contra aquelas pessoas que ganhavam muito naquela época. Tudo que você vê hoje estava acontecendo na França. Ali tem uma figura fantástica que era Voltaire. Voltaire foi expulso de vários países, expulso de vários países. Só que ele conseguiu se abrigar ali na França, onde ele falava abertamente sobre a liberdade. E é uma história tão bacana que ele era a favor da liberdade, inclusive dos inimigos falarem aquilo que poderiam falar. A liberdade de expressão de todos, inclusive dos inimigos. E o Voltaire, ele tinha um inimigo intelectual, onde um escrevia, eu acredito que os dois escreviam para jornais, porque eles escreviam, um criticava o outro através de cartas e através de jornais, através de notas. Eles eram grandes inimigos intelectuais. O Voltaire era de um lado, né? O Voltaire queria a liberdade e era a favor de uma Revolução Francesa, e o inimigo dele era a favor da igreja e do Estado ali, da igreja e também dos juízes, tudo aquilo que estava acontecendo ali. Reis e igreja. E eles foram brigando. No meio do caminho, tinha uma instituição, né? Dizem, eu vou fazer isso, porque isso é público, tá bom, gente? Existem livros, eu tenho um monte de livro aqui falando isso é público. Então, existe ali uma teoria que a maçonaria teria feito a Revolução Francesa. Só que tem que entender o seguinte, né? Primeiro, eu não sou maçom. Primeiro, vamos deixar claro isso, eu não sou maçom. Mas, ao que eu vejo, ela não é uma instituição política e aceita todo tipo de pessoas, né? Tanto de esquerda como de direita. E eu vou comprovar que naquela época também era assim. Então, Voltaire tinha um inimigo dele. O inimigo dele era a favor do rei, era a favor da igreja, e o Voltaire, ele queria liberdade, diminuição de impostos e tudo mais. Teve a Revolução Francesa,
criaram a guilhotina, muitas pessoas morreram na Revolução, e esse inimigo do Voltaire foi julgado e iria para a guilhotina. Naquele momento, o Voltaire para de criticar esse inimigo dele e começa a defender o inimigo dele. E ele começa a defender esse inimigo dele. Não teve como, né? Tanto é que aquela frase é atribuída ao Voltaire, mas não é, isso veio depois, onde ele diz, como é que ele fala? Sou contra tudo aquilo que você diz, mas sou a favor que você tenha o direito de dizer isso. É algo nesse sentido. Depois vocês procuram no Google, vocês vão... Mas a ideia é essa, sou contra tudo isso que você está falando, mas eu sou a favor da sua liberdade de você falar isso tudo que você está falando. Então e o Voltaire começou a defender aquele inimigo dele. E o inimigo dele foi para a guilhotina. Depois, Voltaire foi convidado a entrar para a maçonaria. E detalhe, ele entra para a loja do, entre aspas, inimigo intelectual dele. Ele foi convidado por aquela loja, para entrar para aquela loja. E ele utiliza, segundo os historiadores, o avental do próprio inimigo dele, levado pela viúva. É impressionante. Então, com essa história, você consegue entender o quê? Voltaire era a favor da liberdade e contra os reis e os reis e a igreja. O inimigo intelectual dele era maçom e era a favor da igreja e então, logo ele era a favor da igreja e dos reis. Depois, Voltaire entra para a mesma loja que esse inimigo, entre aspas, dele, que na verdade no final da vida acabou virando amigo porque ele estava defendendo. Então, com essa história, eu começo a acreditar que pelo menos essa loja do inimigo do Voltaire era contra a Revolução Francesa. Então, eles não poderiam ter feito a Revolução Francesa tendo membros contra a Revolução Francesa. Então, tinha ali pessoas a favor e pessoas contra. Temos que pôr isso em ordem. Mas o que estava acontecendo naquela Revolução Francesa? Mesmer, eu recomendo que todos assistam o filme do Mesmer, Mesmer o Feiticeiro, que é quem divulgou o magnetismo. O magnetismo já existia, o magnetismo, ele divulga o magnetismo. Ele estava sendo julgado por charlatanismo. E com a Revolução Francesa ele consegue ser livre, porque estourou bem no meio do julgamento dele. Quem estava assistindo o julgamento do Mesmer era Benjamin Franklin, que tinha ido dos Estados Unidos para a França pedir apoio financeiro para poder fazer a independência dos Estados Unidos. Então você começa a entender que estava tendo uma Revolução Francesa e tendo uma Revolução Americana também, que seria a independência dos Estados Unidos. E dizem, em algumas biografias, que o Tiradentes também estava na França com o mesmo objetivo do Benjamin Franklin. Outros dizem que é uma grande bobagem, que isso não aconteceu, mas que algumas pessoas envolvidas ali na Inconfidência Mineira estavam também na França, pegando apoio dos franceses para fazer essa revolução no Brasil também. Então estava tendo nos Estados Unidos, estava tendo na França, estava tendo no Brasil. Então, era um fenômeno mundial. Eu estou falando aqui daquilo que é mais representativo aqui no Ocidente. Pode ser que isso tudo estaria acontecendo no Oriente também. Mas eu não fiz essa pesquisa. Pode ser que tenha tido. Mas tem que entender que era um fenômeno mundial. Vamos chegar aqui no nosso 2023. Dá uma olhadinha no que está acontecendo na China.
Dá um Google aí depois. O que está acontecendo na China? Dá uma olhadinha o que está acontecendo aqui no Peru, na América do Sul. Dá uma olhadinha o que está acontecendo em alguns países aqui da América do Sul. O que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo na Europa. Dá uma olhada em que está acontecendo no mundo inteiro e tenta fazer um paralelo com o que aconteceu ali na Revolução Francesa. Pega a tua vida hoje e começa a ver. Só tira os reis e a igreja e coloca os políticos e todo o resto aí que você quiser colocar, os três poderes, STF, põe tudo lá. Olha quanto que você paga de imposto. Tá igualzinho à França naquele período. Olha a quantidade de filósofos que surgiram nos últimos anos. Vou falar de alguns aí, vai. Tem desde do Portela, tem o Olavo de Carvalho, tem... Pô, a gente pode citar um monte... agora me dá um... Mas assim, você tem aí vários filósofos surgindo nesse período, tanto de esquerda como de direita. É que realmente agora me deu um branco, mas tem muitos. Isso está acontecendo... Começa a prestar atenção, não tinha esquerda e direita. Agora tem. Isso tudo tem a ver com este período de Saturno. E aí você vai fazer o quê? Você vai se preparar para o que pode acontecer. E detalhe, não tem volta. Eu, por exemplo, eu acho que em 2060 eu já estou morto. Então é isso daqui para o resto da vida, né? Para muitas pessoas, pelo menos para mim é assim. Período de Saturno. Por isso que eu comecei a soltar esses vídeos de 2017, que eram os áudios de 2017, vou colocar o 2018, 2019, porque em todos eles eu já vinha falando de um problema, de uma ruptura mundial. Não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. E é algo meio que civil mesmo. E se você começar a acompanhar, você vai ver isso. É uma ruptura não com o Estado. É uma ruptura, inclusive, com políticos de direita e de esquerda. É a própria população querendo se libertar. É a população querendo se libertar dos impostos, do governo, do Estado. Então, isso daí, é por isso que eu soltei todos esses videozinhos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Este é o que fala, que é o de 2017, foi o vídeo Podcast 2, Saturno nos próximos 35 anos, em 2017. Foi quando eu comecei a falar sobre o que está acontecendo hoje no mundo. Mas eu recomendo que vocês assistam todos, porque todos estes vídeos, todos eles, deixa eu ver aqui, todos eles, eu quero aprender numerologia, vou fazer a numerologia de 2013, 2023, tá, gente? Mas você quer ver como foi 2017? Tá aqui. Você quer saber um pouco mais sobre a nova era? Tá aqui. Quer saber um pouco mais sobre a influência? Esses dois são fantásticos. A influência dos astros na vida amorosa e quais signos combinam no amor é quase um curso que eu estou querendo lançar no ano que vem aí, que é sobre o eixo amoroso e também as combinações amorosas. E é isso aí, gente. E esses podcasts eu soltei por causa disso, para já começar a preparar o pessoal. Queria dizer para vocês também que eu vou começar a colocar vídeos antigos aqui no meu canal, mas eu vou continuar fazendo essas lives uma vez por semana, por enquanto. O que aconteceu que eu tive que dar uma sumidinha? Eu, dos últimos 4 ou 5 meses, eu venho fazendo um ritual de prosperidade,
e aumentou muito a energia em mim. E aí eu comecei eu estava precisando de dinheiro, né? Eu comecei a fazer o ritual. Aí apareceu um site para eu trabalhar com consultoria de tarô. Um mês depois aparece outro site. Aí meus amigos começaram a pedir para que eu fizesse o ritual para eles também, e eles iriam pagar ali uma taxa de ajudando, né? Iam pagar para participar do ritual também, porque eu teria que fazer esse ritual, eu ia perder um tempo, né? Eu ia ter que fazer esse ritual ao vivo pelo YouTube fechado. Eu comecei a fazer isso. E começaram a ter muitos resultados. Aí eu anunciei no Instagram que eu estava vendendo esse ritual. Apareceu mais um monte de gente querendo fazer o ritual. Só que esses rituais você vai fazendo, vai afetando você. Então eu já estava em 2 sites, um monte de cliente de tarô. Aí agora apareceu um emprego, aí ficou mais difícil ainda. Aí eu tô de manhã num site, final de tarde à noite estou trabalhando numa outra empresa presencial, saindo daqui da minha casa, indo na empresa. Tô fazendo o ritual, tô atendendo as pessoas. Por exemplo, para atender pessoas de tarô, janeiro já vai estar complicado. Eu só vou poder atender de sábado, isso é o tarô particular, né? Eu só vou poder atender de sábado e agendado, e eu acredito que os primeiros sábados já estão cheios. Então, é por isso que essa semana foi tão corrida que eu falei, pô, vou começar a colocar os podcasts antigos. Eu recomendo que ouça pelo menos esses podcasts antigos, que são áudios, e tem que lembrar que é quando eu estava começando. Se hoje eu sou meio ruinzinho fazendo vídeo, né, fazendo live, naquela época eu era pior ainda. Então eu falava lento, devagar, né? Agora eu estou um pouquinho mais rápido, mas ali era o começo de carreira mesmo, que foi em 2017 que eu comecei a fazer os podcasts para WhatsApp. E vou ver se essa semana eu começo a colocar também aqui no canal as primeiras live mesmo, ver se eu coloco as 5 primeiras, que são boas também. Então, todas elas são como se fossem aulas, né? Por isso que é atemporal. Você pega qualquer live, você assiste em qualquer momento da tua vida, que vai tá te ensinando algo ali. Tá, gente? Eu peço, então, para quem não estiver inscrito, se inscreva, que se você está passando aqui no meu canal neste momento, se você não se inscrever, pode ser que a gente nunca mais se veja. Você nunca mais vai me ver na vida. Mas, se você se inscrever, eu garanto que você vai ter pelo menos um pouquinho mais de conhecimento, porque todos os meus vídeos são de informações. Tá, gente? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver quem que está assistindo ao vivo. Nossa, tem um monte de conversa aqui. Deixa eu ler o que estão... Abraham Ben Israel. Bravan, que estava na minha live sobre Cabala. Boa noite, o vídeo está ótimo, com o som sensacional. Obrigado, Abraham. Já aproveite e já dei meu like. Muito obrigado. Abraham, eu estou devendo muito para você, viu? Muito obrigado mesmo. Misticismo e um tema maravilhoso. Existe um ciclo do dia, da semana, do mês, do ano e do milênio. Exatamente. Tudo isso. Bem elaborado essas datas. Seus vídeos são bons. Muito obrigado, Abraham. Gratidão mesmo. Verdade, existem ciclos de horas. A cada hora tem um planeta. A cada dia da semana existe também um planeta. Para piorar, nós temos os ciclos lunares. A cada 7 dias muda, a Lua muda de ciclo, né? Tem os quatro ciclos da Lua, os 4 períodos, e a cada 2 dias ela muda de signo ainda. É muito confuso, né? A astrologia é uma coisa de louco. Cada mês tem um signo, cada ano um planeta, e é isso aí, a cada 35 anos muda ainda esse planeta que influencia a humanidade politicamente, e a cada 2.150 anos muda a humanidade de forma... na parte religiosa. Eu vou fazer um vídeo no futuro, viu, Avram, falando sobre isso, sobre a nova era, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, que eu vou falar dos períodos, que é o período antigo, que é a era de touro, que é dos hindus, aí vem
a era de Áries, que aí sim são dos judeus. Aí vem a era de Peixes, que vem do cristianismo, e agora a era de Aquário, que eu não sei exatamente qual é o avatar, não sei qual a religião que vai estar mais forte aí. Né? Eu chutaria que seria ou uma era meio esotérica, mais puxada talvez por islamismo, apesar de eu não gostar muito do islamismo. Né? Não vai ser esse islamismo que a gente vê hoje também, vai ser algo diferente aí, né? E eu tenho eu sei que você é judeu, mas eu sou que nem São Francisco. O São Francisco, ele conheceu o Papa, eu acho maravilhoso essa parte. Ele estava sendo perseguido pelo Papa, ou pela Igreja Católica, porque ele estava montando a igreja dele, e ele vai lá e conhece o Papa. Aí o Papa anexa os franciscanos à Igreja Católica, isso foi uma jogada política e financeira do Papa na época. E aí teve a Quarta Cruzada. O São Francisco vai ele vai na Quarta Cruzada, é o que São Francisco vai, porque o Saladino tinha invadido Israel. Né? Israel não, Jerusalém ali, sei lá, ele estava naquela região ali. Ele invadiu. E o São Francisco ele vai porque ele queria falar com o Saladino. E ele conhece o Saladino. E ele conhece o Saladino, e o Saladino, segundo ele, São Francisco gostava de todo mundo, né? Ele é bem tratado pelo Saladino, e aí o Saladino escreve no diário dele, antes de morrer, e fala: posso morrer em paz, pois o Papa é bom, e Saladino também é bom, então quem ficar com o planeta, né, quem ficar com o mundo vai ficar bem, pois os dois são bons. Eu sou mais ou menos dessa filosofia do São Francisco, né? Não importa qual religião tiver vibrando, desde que não façam mal, assim, magia negra, eu acho que todas são boas. Hein? E é isso, gente. Deixa eu encerrar. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana.